Olá, pessoal, começando mais uma aula de ciências, dando continuidade ao nosso assunto reprodução humana. Vamos falar hoje um pouquinho sobre gestação, doenças sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos. Na aula da semana passada, nós aprendemos um pouco sobre a anatomia e a fisiologia do sistema reprodutor masculino e feminino. Falamos sobre o ciclo menstrual ou ciclo ovariano, que resulta na atividade hormonal e nos níveis hormonais influenciando o que acontece no organismo feminino durante um período de 28 a 35 dias. Quando ocorre a fecundação, ou seja, quando aquele ovócito que foi liberado durante o processo de ovulação que acontece no 14º dia do ciclo, esse ovócito é fecundado, ele encontra com o espermatozoide, pode ocorrer uma gestação. A gestação é o processo de desenvolvimento do embrião dentro do corpo materno, mais especificamente dentro do útero materno. E ele dura, em média, 40 semanas. A partir da 38ª semana, mais ou menos, a gente já diz que o bebê está a termo, que ele está pronto para nascer. A gestação ela começa com a anidação, que é a fixação do óvulo fecundado à parede uterina. Isso vai manter, essa fixação, ela vai sinalizar para o corpo, com o aumento dos níveis de progesterona ou com a manutenção desses níveis elevados, para que a parede do útero ela não descame durante o período da gestação. Em outras palavras, enquanto a mulher está grávida, ela não menstrua, tá certo? Então, aqui nós temos um esquema que mostra aproximadamente, as modificações desde o embrião, tá certo? O ovócito fecundado, o embrião de 2 semanas até um feto de 12 semanas, tá? O embrião ele só começa a ser chamado de feto a partir da 9ª semana de gestação, ok? 12 semanas de gestação seria o equivalente a 3 meses. Então, vocês podem perceber que a partir da 9ª semana, até um pouco antes, olha, a partir daqui da 8ª semana, esse embrião ele já está completamente formado, ele já tem um aspecto bem humano, tá certo? É claro que os seus órgãos ainda vão se desenvolver, ainda vai haver maturação das estruturas corporais, mas a criança já está formada. Os anexos embrionários. Os anexos embrionários estão representados aqui na imagem. Eu não vou falar de todos eles, eu vou chamar a atenção de alguns. Então, nós temos aqui a placenta, o alantoide, a vesícula vitelínica ou saco vitelínico, o cordão umbilical, a cavidade amniótica, o córion, o âmnio, são os anexos embrionários. Eu quero chamar a atenção para 3. A placenta, o cordão e a vesícula, o saco amniótico ou bolsa amniótica. Então, a placenta, todas essas estruturas, elas se formam a partir do óvulo que foi fecundado. Então, todas essas estruturas têm a constituição genética do bebê, tá certo? Elas se formam também da união do ovócito com o espermatozoide. A placenta, ela tem a função de nutrir o bebê, Ela faz olha só como ela entra no útero aqui materno. Então, é ela que vai garantir as trocas, entre o sangue materno e o bebê, tá? Essas trocas, elas são acentuadas, a gente pode dizer assim, Essa comunicação, ela melhora no cordão umbilical. Então, o cordão umbilical ele é formado por 3 vasos sanguíneos, 2 artérias e uma veia, e ele comunica o bebê e a mãe, tá? Então, toda a comunicação alimentar, todas as substâncias que o bebê está produzindo precisam ser excretadas, é lançada no cordão umbilical, placenta, corpo materno. E o contrário também é válido, Então, oxigênio, nutrientes, tudo que vem do corpo da mãe para o bebê vem pela placenta, cordão umbilical e chega até a criança. O saco amniótico ou a bolsa que a gente ouve falar é uma bolsa preenchida por líquido que garante uma proteção mecânica para esse bebê. Garante que essa criança não vai sofrer com choques mecânicos, ela amortece os impactos aqui, por conta desse líquido que envolve essa criança, tá?
A formação de gêmeos. É muito comum a gente ter dúvidas sobre como os gêmeos se formam. Então, coloquei aqui um esquema para a gente poder entender que existem dois tipos de gêmeos, os chamados gêmeos univitelinos ou gêmeos idênticos, que resultam da fecundação de um único óvulo por um único espermatozoide. Então, eles compartilham do mesmo material genético. Isso significa que eles têm que ser, inclusive, do mesmo sexo, tá? Então, ó, um único óvulo, um único espermatozoide, essa célula se divide, né? Isso é normal, dividir. E só que ao invés dela dar origem a um único bebê, ela dá origem a duas crianças, tá? Que tem material genético idêntico. Eu tenho uma única placenta, dois cordões umbilicais, ok? No caso dos gêmeos bivitelinos ou gêmeos fraternos, a mulher libera, num determinado mês, 2 óvulos. E cada um desses óvulos é fecundado por um espermatozoide. Sendo assim, a gente tem a formação de 2 zigotos, né, durante o mesmo período embrionário. Então, cada bebê tem a sua placenta individual, tem o seu saco amniótico individual. Aqui, tá vendo? É uma estrutura única, aqui são estruturas separadas. Esses bebês, eles podem ser de sexos diferentes. Inclusive, não necessariamente a fecundação ocorreu no mesmo dia, tá? Lembra que durante o processo, né, de ovulação, o ovócito ele vai viajando devagarzinho ali pela tuba uterina e ele pode levar de 7 a 10 dias para chegar até o útero e se implantar. Se nesse período a mulher ovulou de novo, teve relação de novo, ela pode engravidar, né, e um outro bebezinho, um outro ovócito se instalar também na parede do útero, ok? Bom, vamos entender que a gente pode decidir, né, a gente pode definir em que momento nós queremos a maternidade, tá? A contracepção, ou seja, a escolha por não ter filhos, ela deve ser do casal envolvido, obviamente, ela não deve ser de responsabilidade só da mulher, tá? Ela deve ser uma decisão tomada pelo casal. Mas a gente não está aqui discutindo hoje a questão comportamental e cultural da nossa sociedade, e sim quais são os métodos que a gente tem disponíveis no mercado no momento, ok? Então, métodos contraceptivos, eles podem ser divididos de acordo com o mecanismo de ação. Então, eu posso ter um método comportamental, que é o caso da tabelinha. Eu posso ter um método hormonal, que é o caso da pílula, e pode ser uma injeção, pode ser um adesivo. Todos eles trabalham da mesma forma. Podem ser de barreira, né? Impedem que o espermatozoide e o óvulo se encontrem. E aí a gente tem o diafragma e o preservativo, que a gente chama de camisinha, por exemplo. A gente tem os que matam os espermatozoides, a gente tem os mecânicos que impedem a anidação, que é o caso do DIU. Temos a contracepção de emergência, a gente vai falar dela um pouco mais adiante. E temos os métodos cirúrgicos, que são os definitivos, tá? Que é a vasectomia e a laqueadura tubária. Bom, a gente tem aqui o DIU. A sigla DIU significa dispositivo intrauterino, tá? Vocês estão vendo aqui, isso aqui é um modelo, não é o único modelo que existe, mas é um dos modelos. Ele impede a anidação, ou seja, ele é colocado dentro do útero materno por um médico, tá? Ele pode ter uma duração de 10 a 15 anos dentro do corpo da mulher, e ele vai impedir que o óvulo fecundado ele se estabeleça no útero. Alguns consideram esse método abortivo, uma vez que ele não impede que a fecundação aconteça. Então, a fecundação aconteceu, mas a anidação não acontece. Se não há anidação, né, a gente pode até ter uma gravidez tubária, por exemplo, mas essa é uma gravidez ectópica, ela é fora do lugar, tá? O local certo da gravidez é o útero. Os métodos cirúrgicos, nós temos a vasectomia, né, no homem, que corta o canal deferente, então o homem continua produzindo seus espermatozoides, porém ele não libera espermatozoides na ejaculação, porque
a comunicação entre o epidídimo e a uretra está cortada, tá? E a laqueadura tubária, ela hoje, ela consiste também no corte das tubas uterinas, tá? Hoje há uma discussão tramitando, né, no Congresso, se eu não estou enganada, de um projeto de lei que diz que as mulheres teriam acesso à laqueadura a partir dos 18 anos, não precisariam mais da autorização dos seus parceiros para fazer a laqueadura e não teria mais a exigência de terem 2 filhos, que é o que a gente tem hoje, né? Uma exigência de que a mulher já seja mãe de 2 filhos, tenha no mínimo 25 anos, participe de um programa de controle de natalidade e que tenha autorização do parceiro para fazer a cirurgia, tá? Aqui nós temos os métodos, outros métodos, né? Aqui em cima nós temos o diafragma, tá? Aqui o preservativo feminino. O preservativo masculino vocês já devem ter visto, né? É mais comum a gente ver. E aqui a pílula anticoncepcional. O que acontece com a pílula? A pílula, ela é feita de hormônios sintéticos, tá? Esses hormônios, eles simulam na mulher um estado de gravidez. Eles mantêm os níveis hormonais elevados. Uma mulher que está grávida, ela não pode ovular. Se ela não ovula, ela não engravida. É mais ou menos esse o princípio da pílula anticoncepcional, da injeção e dos adesivos, né, intradérmicos que a gente está vendo por aí. O diafragma, ele é posto antes da relação, né, na entrada do colo aqui, do útero, tá? E ele é removido depois, ok? Doenças sexualmente transmissíveis, DSTs ou ISTs hoje, tá? As doenças sexualmente transmissíveis, elas constituem um grande problema de saúde pública e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Aqui, só para a gente ter uma noção de quais são as doenças mais comuns, tá? No Brasil, ok? As doenças sexualmente transmissíveis mais comuns no nosso país. O que é uma DST? É qualquer doença que possa ser transmitida através do contato sexual, não necessariamente exclusivamente pelo contato sexual, mas também através do contato sexual. Ela constitui-se num grave problema de saúde pública. Por quê? Porque a gente tem um problema de comportamento, no sentido cultural da nossa expressão, né? Ainda é muito comum em regiões do interior do Brasil o pai pegar o menino adolescente e levar em locais para que ele tenha a sua iniciação sexual, tá certo? Não existem muitas vacinas disponíveis para essas doenças, aliás, são bem poucas as vacinas disponíveis. E a gente tem portadores assintomáticos, ou seja, a pessoa está contaminada, está transmitindo a doença, mas não apresenta nenhum sintoma. Se ela não apresenta nenhum sintoma, ela não procura tratamento. Se ela não procura tratamento, ela está só disseminando essa doença por aí, tá? Nós temos doenças sexualmente transmissíveis causadas por vírus, por bactérias, por protozoários, por fungos e por animais. As principais virais, as principais DSTs virais são o herpes simples, tá? Que provoca o que a gente chama de herpes genital, a hepatite B, que é uma forma de hepatite que evolui malignamente, ou seja, pode provocar cirrose e câncer de fígado. Ela é uma doença silenciosa, é uma doença que demora a se manifestar, e quando se manifesta, a pessoa já está gravemente comprometida. A hepatite B tem vacina, tá? Hoje, o bebê sai vacinado do hospital contra a hepatite B. Talvez no nosso calendário vacinal a gente não tenha tomado hepatite B do nascimento. A gente tem que olhar lá porque é uma doença que tem vacina e que está disponível no sistema público de saúde, tá? Outra doença causada por vírus é o HPV, que é o vírus do papiloma humano, tá? Ele provoca verrugas genitais e está associado a 70% dos casos de câncer do colo do útero. Também temos vacina contra o HPV. Hoje, meninos e meninas devem ser vacinados contra o HPV a partir dos 9 anos de idade, tá? E a AIDS, né, que é a síndrome da imunodeficiência humana causada pelo HIV.
tá bom? Que também é um vírus. Então, aqui, os aspectos das verrugas genitais causadas pelo HPV, esses são visíveis, né? E aqui as formas microscópicas que podem evoluir para câncer do colo do útero, tá? Essa aqui foi a primeira campanha de vacinação contra o HPV. Inicialmente, eram 3 doses, que eram administradas em meninas a partir dos 9 anos de idade, somente em meninas. Hoje, meninos e meninas podem ser vacinados, podem e devem ser vacinados, né? Os meninos, eles também podem ter câncer de pênis relacionados ao HPV, tá? E podem transmitir a doença para as suas parceiras. Então, daí a importância da vacinação antes, né? Por que com 9 anos de idade? Porque a eficiência aumenta quando a criança, quando a pessoa ainda não teve, né, relação sexual, quando ela ainda não entrou na sua vida sexual, tá? As principais doenças causadas por bactérias, nós temos aqui a gonorreia e a sífilis. A Neisseria gonorrhoeae ou gonococo, né, é o causador da gonorreia, e o treponema pálido é o causador da sífilis, tá? No caso dos protozoários, nós temos o tricomonas vaginalis aqui, tá? Aqui a micrografia desse protozoário. Nós temos os fungos, né, causando vaginite, aqui é a cândida, tá? E nós temos os artrópodes, que são animais, né? A gente tem o piolho genital, né? A escabiose, né? E a sarna, tá? Então, eles também podem, o chato e o piolho púbico, ok? Como é que se dá a transmissão dessas doenças? Essas doenças podem ser transmitidas por transfusão de sangue. É o caso da sífilis, do HIV e da hepatite B, da AIDS e do hepatite B. A gente pode também contrair por fômites ou vetores mecânicos, compartilhamento de objetos contaminados, né? Aí a gente tem o HPV, a hepatite B, a AIDS de novo, tá? Também temos o tricomonas e o piolho púbico. Os que estão marcados com asterisco são as doenças que têm vacinas disponíveis. Observe que nós falamos de várias doenças até agora e apenas a hepatite B e o HPV têm vacina disponível, tá? Também podem ser transmitidos via placenta ou canal do parto, tá certo? Isso é a forma congênita. E aí a gente tem a sífilis, a gonorreia, o HIV, a hepatite B e o herpes também, tá? A sífilis, ela é uma doença que, embora esteja escrito aqui, embora seja menos frequente, os casos de sífilis no país têm aumentado, tá? Ela pode deixar a pessoa com sequelas bem graves, cegueira, paralisia, doenças cerebrais e cardiovasculares, e pode, inclusive, levar à morte, tá? Ela tem risco de infecção congênita, podendo causar a morte do bebê ainda no útero, anomalias que podem se manifestar no momento do parto ou entre o primeiro trimestre, né, da gravidez, e uma infecção silenciosa que pode aparecer a partir do 2º ano de vida da criança, tá? Então, ela é uma doença de 3 fases, né? A gente tem aqui essas roséolas, essas manchas aqui na face e no lábio, são características da sífilis primária. Além do cancro duro, que é uma ferida indolor que se cura sozinha, tá? Aqui a gente tem as lesões cutâneas no sífilis secundária e a neurosífilis, que é a sífilis terciária. Se não for tratado, ela pode, né, evoluir para neurosífilis, tá? E aqui um bebê que nasceu com sífilis congênita. A gonorreia é causada pelo gonococo. As mulheres, elas têm 50% de chance de se contaminar, tendo apenas contato uma única vez com um homem contaminado. As mulheres geralmente são assintomáticas, então elas se constituem como os principais reservatórios da doença. Pode ser transmitida durante o parto, que é o que nós chamamos de oftalmite, né, neonatal. É como se fosse uma conjuntivite que dá no bebê, tá? Normalmente a infecção é localizada, mas também pode haver disseminação para outras partes do corpo, como articulações, por exemplo, que é o que a gente chama de artrite gonocócica. A AIDS,
como a gente já falou, é a síndrome da imunodeficiência adquirida, é causada pelo HIV, apresenta uma enzima chamada, né, o vírus, o HIV, ele apresenta uma enzima diferente chamada transcriptase reversa, que tem a capacidade de copiar o RNA viral em uma molécula de DNA, tá? Ela afeta as células do sistema imunológico, tá certo? E deixa o corpo sem defesa. Então, a AIDS, ela propriamente dita, não mata, mas ela impossibilita o seu corpo de se defender. Sendo assim, você morre de outras doenças que normalmente não matariam a pessoa. Tá? Os primeiros sintomas são fadiga, né, cansaço, inchaço nos gânglios linfáticos, pontos vermelhos na pele, fortes dores de cabeça, febre, uma febre branda, mas persistente, repetida, né? Isso tudo também aparece, tá? Como sintomas iniciais da AIDS. Muitas pessoas famosas, né, morreram de AIDS, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, no Brasil, a gente pode lembrar do Cazuza, do Renato Russo, de alguns atores, como Lauro Corona também, por exemplo. No mundo, a gente pode lembrar do Freddie Mercury, né? Entre outras pessoas mais, tá? Aqui um esquema do HIV, né, do vírus da AIDS. Ele é um vírus de RNA, vocês estão vendo aqui a molécula de RNA. Essa aqui é a representação daquela enzima que eu falei para vocês, tá? Ele é um vírus envelopado, ele tem uma camada de gordura pelo lado de fora da sua estrutura, do seu capsídeo. Até hoje, até o momento, nós não temos uma vacina eficiente contra a AIDS, embora a gente venha pesquisando, venha buscando, mas nós ainda não tivemos sucesso, não achamos uma vacina que seja eficiente nesse processo, tá? Lembrando que dos métodos que nós falamos, o único método contraceptivo que vai prevenir doenças ou infecções sexualmente transmissíveis é o preservativo. Então, o uso do preservativo em toda e qualquer relação evita tanto uma gravidez indesejada quanto uma doença sexualmente transmissível. Bom, pessoal, por hoje é só isso. A gente se vê no ao vivo daqui a pouquinho.